Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com vocês para mais um dia do nosso Falando de Arte. Nós já falamos de música, falamos de dança. Hoje nós vamos falar de um tema um pouquinho diferente, que em 2006 Busato, um pesquisador, falou que a contação de história surgiu mesmo antes da escrita. Desde o princípio da humanidade, sentia a necessidade de repassar através da oralidade fatos históricos que faziam parte do passado de cada povo. Gente, isso também muito interessante. As religiões, novamente, são assim. As histórias de guerra eram assim que as pessoas mostravam que elas tinham mais poder, quanto mais histórias criavam de conquistas de povos. E na contação de história, eu não sou autoridade não, viu gente? Sempre as autoridades de cada área eu convido um amigo. Na dança eu convidei o Renato, nós vamos ter a Lu ainda no artesanato, mas nós vamos chamar o Matheus aqui para nós falarmos hoje de contação de história, que é uma das mais antigas e primitivas formas de arte. Matheus, por favor. Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês. Tô achando que ia tocar aqui hoje. O Bato tá falando, vai lá, pega o violão, vai botar uma música assim, assado. Então não imaginei que hoje a gente fosse falar de contação de história, mas é sempre um prazer falar de contação de histórias, né? E aí, Matheus, pode tirar a máscara, nós vamos manter um distanciamento, tá, gente? Se nós formos tocar ou não hoje, dependendo do tempo, nós colocamos as máscaras. Nós estamos mantendo distanciamento, tá, gente? Olha pra vocês, ó, tá distante, tá distante. Mas a contação de história, como nós estávamos falando, era a forma das gerações passarem as informações netos, pais, filhos. E isso, gente, é tão importante que muitos povos mantinham, e aí dizem as lendas que até os reinados foram construídos assim, das pessoas que mais histórias contavam de conquista. Mateus, eu busquei bem na traça, né? Tô vendo. Eu estudei. Cara. Estudei. Aí eu quero aproveitar um termo aqui que fala o seguinte, que o contador de história, ela é a pessoa que desperta o interesse nas outras pessoas de alguma emoção. Olha que legal, gente, de sentimento, de paladar. O que você pensa na hora que você vai começar a bolar uma história? A primeira coisa que me vem na cabeça é que mensagem eu preciso, ou eu quero passar com aquela história, né? Porque nós vamos falar sei lá, só um exemplo aqui, vamos falar de perdão? Então tá, então o tema da história é perdão. Qual que é o meu público? É um público de crianças? É um público de adultos? É um público de adolescentes? Qual que é a percepção deles? Então isso tudo a gente avalia, né? Quando você vai ou criar ou escolher uma história. Olha, para vocês verem que nós já falamos isso em outras épocas da nossa conversa sobre artes. Que ele também, como contador, ele tem que preocupar tanto quanto a história dele, ou se é de outra pessoa, a criação, e o terceiro fator, que é o ouvinte, que é o público. Gente, é uma gama de gestos, ritmos, entonação, representação facial e silêncio. Mas eu notei que, ao estudar sobre contação de história, que igual eu falo todo momento, estou aprendendo demais com essas conversas nossas, Matheus, dizem que tem 2 fatores básicos que eles determinam que o contador de história tem que ter. Por isso que eu acho que eu não sou. Memória, uma memória grande, e impostação de voz, gente. Necessidades básicas. Fala pra mim, dá trabalho fazer essas 2 coisas para contação de história? Olha, tem um grande contador de histórias aqui de Belo Horizonte, que é o Pierre André. Ele costuma dizer que não é a gente que escolhe a história, e sim que a história é que escolhe a gente. Por que isso? Porque às vezes você se identifica tanto com aquela história, com uma determinada história, que em 1, 2 leituras que você fez dela, ela está devidamente memorizada e você conta aquela história com perfeição várias vezes, sem o menor problema. Outras, você vai ler, você vai reler, você vai fazer um laboratório, você vai ler outra vez, você vai tentar de outra forma.
até achar uma forma que seja adequada. E aí, se você contou aquela história uma vez, se você não se identificou com ela, e se você não contar ela em outras ocasiões, em pouco tempo você esquece aquela história. Se você precisar, você vai ter que reler ela novamente e fazer todo aquele trabalho de novo. Ele falou uma coisa importantíssima que eu li também, que nas narrativas que deram origem a todas as histórias, cada um interpreta a sua forma de história. O que tem que tomar cuidado, gente, é que a história não vire outra história. Porque uma história tem sua base. Matheus, eu queria falar isso por o seguinte, eu estava notando que muitas das vezes a mentira é baseada numa história. Sim. Ela começa como uma verdade, ela se transforma e vira uma mentira. E também uma mentira vira uma verdade. Que ela não existiu, ela era uma história que alguém criou e virou uma verdade. Até o ditado diz, né? Uma mentira contada 1000 vezes vira uma verdade. E nós temos no Brasil, inclusive, Ayrton, lendas, tanto vindas dos nossos índios, quanto vinda dos escravos, né? na época do Brasil escravocrata, que hoje são tidas como verdades, mas que na verdade foram lendas, né? que nós herdamos dos nossos antepassados. É contação de história. Hoje nós falamos isso. Se eu sei que o Matheus não vai ter uma historinha de 3 minutos para nós terminarmos, não. Vai, Matheus, suas histórias eu sei. Tem. Então nós vamos terminar diferente, com a contação de história do Matheus hoje, de 3 minutos, hein, gente? Ele prometeu. Obrigado, tchau para vocês e até o nosso Falando de Histórias. De artes. Então, gente, tinha um amigo meu, tinha uma rocinha aí no interior, e ele, coitado, muito trabalhador, e até que um dia ele conseguiu comprar uma caminhonetezinha para poder levar o leite da fazenda dele até lá na estrada asfaltada, que era onde o caminhão da cooperativa passava. Porque antes disso ele tinha que carregar o latão nas costas mesmo, não tinha essa não. Mas, gente, a caminhonete que o cara comprou, o Tonho, a caminhonete que o cara comprou, ele já chamava de Jabiraca, daí vocês já tiram por base como é que era a caminhonete. Bom, mas era a felicidade do Tonho, porque ele já não precisava andar aquela distância toda, né? Só carregando a lata nas costas. E um dia, depois de deixar o leite lá para o caminhãozinho da cooperativa, ele resolveu ir na cidade. E o Antônio nunca tinha ido na cidade com a Jabiraca. Pois bem, por azar dele, naquele dia, infelizmente, tinha uma blitz na cidade. Mas cidade interior, vocês já viram, blitz de um policial só. Bom, o policial já viu ele chegando, já viu o carro dele, o estado que estava, já foi lá, pi, 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 pi. E o Tony foi parar mais ou menos uns 100 metros depois do policial. O policial já chegou lá bravo. Bom dia. Bom dia, seu guarda. Documento do senhor carteira de motorista do senhor e documento do carro. Carta de motorista não tem não, só tem essa carta aqui da minha mãe, ó. Que ela trouxe, ó, que minha mãe é um doce, ó, que minha mãe é um doce. E o guarda já olhou para ele com aquele olhar e disse, nossa, eu tô bravo, né? Tá bom, documento do carro. E o documento do carro que ele tinha, gente, era Jabiraca. O documento que ele tinha era o documento do camarada que comprou a Jabiraca, quando a Jabiraca era nova, lá em 1950 e bolinha. De lá para cá não tinha mais nenhum documento. E o policial já meio bravo, mas o pessoal de cidade do interior, todo mundo se conhece, ele conhecia o Antônio também, o senhor Antônio, tá? Ô, senhor Antônio, vamos fazer o seguinte, vamos ver se está tudo bonitinho no seu carro aí. Bate a buzina aí para mim. A buzina não tem não. Como não tem, senhor? Então como é que o senhor faz quando o senhor precisa falar que tirar um animal da estrada, aí aqui a gente tem muito... Aí eu grito, põe a cabeça para fora da janela e grito, sai! E ele sai. Eita, senhor Antônio, assim tá difícil. Senhor Antônio, farol do carro, liga aí o farol. Farol não tem não. Como não tem farol, senhor Antônio? Não é que eu sou um Didi, então um Didi não precisa não, né? Tá bom, senhor Antônio. Então, seta do lado esquerdo, senhor Antônio. Seta tá. Seta não tem não.
Senhor Antônio, como é que o senhor avisa que o senhor vai virar? Ah, eu ponho o braço para fora da janela e balança ele aqui, a pessoa que está vindo sabe que eu vou virar. Mas se o senhor vai virar para o outro lado, eu faço a mesma coisa, só que ele só fica a mãozinha para lá de fora. Senhor Antônio, está ficando difícil, eu vou ter que rebocar o carro do senhor, como é que vamos fazer? Senhor Antônio, luz de freio. A luz de freio está funcionando, sim, senhor. Então aperta aí o freio. Senhor Antônio, vai lá e aperta o freio. Senhor Antônio, a luz de freio do senhor está funcionando, não. Não, a luz de freio está funcionando, sim, senhor. Não está, senhor Antônio, não está acendendo. Ah, mas não está acendendo porque não tem o freio. A luz tem, está funcionando, sim, senhor. Senhor Antônio, sério que não tem freio? Senhor guarda, por que o senhor acha que o senhor mandou eu parar lá atrás ou eu só consegui parar aqui na frente, senhor guarda? Senhor Antônio, olha, eu estou perdendo a calma com o senhor, quer saber de uma coisa? Vai-se embora antes que eu mando rebocar seu carro. E o policial falou isso e foi logo se afastando. Daí um pouco o senhor Antônio põe a cabeça para fora da janela e diz: ô, senhor guarda, o senhor pode só me fazer uma gentileza, por favor? Fala, senhor Antônio, o que é? O senhor pode dar uma empurradinha na jabiraca para ela pegar? É isso aí, gente. Obrigado, espero que vocês tenham gostado da história. Um abraço para vocês e até a próxima.